Eu queria nessa noite aqui com vocês, bem rapidamente, compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Em 2013, uma mensagem que Deus colocou em 2013, eu fiquei 2014 todinho e 2015. E nesse meio tempo eu classifiquei ela como muito extensa. Eu, por conta própria, falei, é muito extensa, Deus. E eu mesmo, por conta, dividi ela em 5 partes. As outras 4 partes, hoje eu vou falar com vocês sobre a última. As outras 4 partes eu falei 2 em Machado, uma em Bernardes e a outra no Jardim Panorama. E eu vou falar com vocês aqui esta noite, de acordo com o hino que nós ouvimos aqui da nossa irmã Edna. Esse era um projeto que eu tinha colocado no meu coração, essa mensagem. Era um projeto. E Deus está me concedendo hoje de realizar um projeto que eu tinha colocado no meu coração no finalzinho de 2013 e fui guardando todo esse tempo e que aprovou Deus que fosse aqui nesta noite. Para vocês e nós entrarmos na 5ª parte, para nós entendermos ela, eu vou falar para vocês sobre as 4 partes. Em 1 minuto eu resumo cada uma das 4 partes. Então, quando for 8h40, eu entro na 5ª parte. A primeira parte dessa mensagem que Deus colocou no meu coração há muito tempo atrás, e eu coloquei um título quando eu recebi ela e comecei a meditar. Eu coloquei assim, por conta própria, algo a mais da parte de Deus. Nós estamos aqui nesta noite, você veio para louvar o nome do Senhor, você veio para buscar a bênção, você veio para buscar a resposta para a tua vida, e tem que ser desse jeito mesmo. Nós vivemos de bênçãos materiais e espirituais na nossa vida. A Bíblia nos mostra isso, porque quando Israel saiu do Egito, Deus não tirou eles do Egito e falou, caminhe até chegar na terra prometida. Durante o caminho, Deus foi abençoando eles materialmente, espiritualmente, porque eles foram vendo as manifestações de Deus, e aquilo, espiritualmente falando, eles foram crescendo cada dia. Deus nunca deixou de abençoar Israel no meio do deserto. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que quando eu senti essa palavra, me arrepiou. Deus abençoou um povo que não sabia nem o nome dele. Moisés falou isso em Êxodo capítulo 3. E se eles não souberem nem o teu nome, quem eu falo que está falando comigo? Quem eu falo? Que nome eu falo? Deus. Imagine você que conhece e sabe em quem tem crido, desde aquele dia que você levantou a mão e aceitou Jesus como Salvador da tua vida, você sabe o nome de Deus, você sabe como Ele atua, você sabe como Ele transforma, você vê a transformação da tua vida gradual ou repentinamente, mas você percebeu e sentiu. Essa primeira mensagem, eu já falei aqui numa outra oportunidade, eu vou, em 1 minuto, já passei, em 1 minuto eu falo sobre ela. Quando Jacó, no capítulo 41 de Gênesis, falou assim para os seus filhos, vão para o Egito e comprem mantimento. Ele foi para sua tenda, dobrou o teu joelho e orou dessa forma, eu creio. Deus, protege os meus filhos e guarda eles para que eles voltem com segurança, com alimento. Só. Eu não tenho fé para te pedir mais nada, Deus. Concepção minha. Eu só quero comida para mim e para o meu clã, as pessoas que estão ao meu redor. Eu só quero isso, Deus. Vocês percebem o que Deus fez na vida dele? Quando os filhos voltaram, depois que José se revelou que era o irmão, os irmãos voltaram para o pai e falaram, o pai já espantou quando viu a comitiva lá fora. Por que essas carruagens? Por que essa segurança? Por que esse exército? Pai, nós vamos mudar daqui, nós vamos mudar de vida, nós vamos mudar de cidade, nós vamos morar no império, nós teremos emprego, nós... E Jacó falou assim, mas eu só pedi comida para Deus. E tem mais uma coisa que a gente quer contar para o Senhor, Pai. Só que para contar isso, a gente tem que primeiro pedir perdão. Nos perdoa por ter mentido para o Senhor, porque José não morreu, ele está vivo. E ele é governador do Egito. Jacó foi na tenda dele e disse, eu só pedi comida. Deus me deu casa, Deus me deu uma cidade nova, Deus deu emprego para os meus filhos, Deus devolveu o meu filho que eu julgava estar morto, e eu só tinha pedido comida. Jacó recebeu algo a mais da parte de Deus. O segundo personagem que eu comecei a meditar nessa palavra, vocês encontram também lá no capítulo, eu falei 42, é o de Jacó, o 41 que é o de José.
naquele último dia que José estava preso, José levantou de madrugada ou de manhãzinha e falou: Deus, eu só queria uma coisa hoje, eu queria a minha liberdade, eu queria ir para minha casa, visitar os meus parentes, os meus irmãos, rever o meu pai, eu só quero isso, eu não quero mais nada. Por quê? Eu vou falar uma coisa aqui que também é minha, eu não tenho fé. Eu, José, prisioneiro, eu não tenho fé para te pedir o segundo trono do Egito hoje nessa minha oração. Eu não tenho fé. Eu não tenho fé, Deus, que o Senhor hoje, o Senhor pode me dar roupas novas, me barbear, cortar o meu cabelo. Eu não tenho fé que hoje o Senhor pode me levar na presença de Faraó. Eu não tenho essa fé. Eu só tenho uma fé. Eu quero sair daqui, eu quero ser livre e rever a minha família. Eu só quero isso. E ele só pediu isso. Mas, olha só, ele acordou na prisão e dormiu no palácio, tomando decisão à noite. Mudou de vida em 24 horas. A Bíblia diz que barbeou-se ele, cortou o cabelo dele, mudou as vestes dele e ele se apresentou para Faraó. E veja um detalhe, não era Faraó que tinha que falar, queria falar com ele. Era ao contrário, era José que tinha que pedir uma audiência. Mas foi ao contrário o que Deus fez. Faraó quer falar com você, José. Mas eu só pedi a minha liberdade. O que Deus está querendo fazer na minha vida? Jacó só pediu comida, Deus deu tudo aquilo para ele. Vai José, pede só a liberdade, Deus dá tudo isso para ele. Aí vai o terceiro personagem, que foi Joquebede, a mãe de Moisés, que pegou lá no Êxodo capítulo 1, pegou o filhinho no colo, com medo que Faraó matasse, e chegou lá. Vamos ler? Tem um mistério ali. Êxodo capítulo 2, versículo 2. Não podendo mais esconder a criança por causa da beleza, pegou e betumou uma arca de juncos e betumou com betume pés, e pondo nela o menino, pôs-se nos juncos à borda do rio. Ela chegou até onde ela poderia ter chegado, na borda do rio. Ali ela não passou, porque ela sabia no coração, dali para frente é com Deus. Nós só podemos chegar na borda do rio. Da borda do rio para dentro, é Deus que cuida. Ela tinha ciência disso, mas ela poderia ter dito no coração dela: ora, o meu filho daqui uns 80 anos vai abrir o Mar Vermelho. Por que Deus não abre esse riozinho aqui agora e a gente atravessa? Por que Deus não antecipa as coisas na minha vida? Por que Deus não adianta? Por que Deus não me usa como eu quero, ou no momento que eu acho que eu estou já determinado, pronto e com objetivo? Por que Deus não faz isso? Deus usa você, ou vai te usar na hora em que Ele precisar e na hora que Ele julgar que você já está em condições para tal. Porque Deus poderia ter aberto: Moisés, eu falo o seguinte, daqui a 80 anos eu vou abrir um mar, então já abra aqui, dou uma antecipada e você já vai treinando, e a sua mãe também já vai vendo quem ela deu à luz. Mas Deus não fez isso. Ela chegou na borda do rio. E isso é um ensinamento para nós. Já passei, na quinta parte eu vou bem rapidinho. Tem hora que a gente tem que chegar na borda, parar, entregar o que tem que entregar para Deus, virar as costas e ir embora, igual Joquebede fez. Porque ela fez isso e foi orar na sua tenda: guarda o meu bebê, Deus. Salva ele. Eu nem sei como vai ser o futuro dele, eu só quero que o Senhor salve. E vem lá Miriam acompanhando o bebezinho na água, e depois chega na sua mãe e dá a notícia: o bebê foi salvo. Ela falou: glória a Deus. Posso continuar os meus trabalhos? Não, mãe, tem mais. Ele foi encontrado pela filha de Faraó, vai ser criado no palácio, vai estudar nas melhores escolas, vai estudar numa faculdade, vai ser matemático, químico, vai estudar geografia, porque Moisés estudou tudo isso, astronomia. Ele estudou tudo isso no Egito e depois fez uso lá no meio do deserto. Estudou tudo isso. E tem mais, mano. Eles ainda vão pagar para a senhora cuidar do seu filho. Agora vem o mais importante. Quando esse menino crescer, Miriam era profetisa. Talvez ainda não tenha sido usada por Deus até aquele momento, mas quem sabe ela sentiu no coração: sabe mais uma coisa, mãe? Eu acho que quando esse menino crescer, quando ele tiver ciência, mentalidade, sabe o que ele vai fazer? Eu acho que ele vai gritar bem alto assim, ó: eu não quero ser chamado de filho da filha de Faraó. Eu tenho origem, eu tenho o meu fundamento, eu tenho meus patriarcas, a minha história, eu quero respeitar. Eu não sou egípcio, eu sou hebreu. Ele vai negar. E a mãe olha para o céu e fala: eu só pedi para Deus cuidar do bebê, e Deus me deu tudo isso. O quarto personagem é o próprio Moisés,
que quando viu lá um egípcio maltratando um hebreu, foi lá e matou o egípcio e colocou e enterrou na areia, o pior lugar para enterrar um cadáver, ainda mais no deserto. No outro dia encontraram, e quando ele foi apartar, no outro dia, uma briga entre dois hebreus, o valentão do dia anterior, que era muito valente, e por isso ele não foi usado antes, porque era muito valente, o que ele fez? Ficou com medo de um hebreuzinho e fugiu. Sabe o que Moisés pediu naquela hora? Deus, eu só quero uma coisa na minha vida agora, chega de Egito, chega de Israel, os hebreus, chega, eu quero sossego na minha vida. Eu não quero mais cuidar desse povo, é só aflição, dor de cabeça, eu perco noite, eu perco dia, eu estou aqui cuidando, zelando, orando, me preocupando com eles, e eles vêm e não estão nem aí, não querem nada com nada. Chega, eu não vou fazer mais nada na minha vida. Isso aqui cabe para você, para todos nós aqui. Chega, eu quero descansar na minha vida. Aí Deus fala assim: Moisés, não é isso que eu quero para você. Você está pedindo só descanso. Sabe o que eu vou fazer com você, Moisés? Eu vou te transformar num embaixador. Você vai me representar na terra. Você vai ser como se eu estivesse, Moisés, falando com o próprio povo. Você vai ser o meu porta-voz. E sabe mais de uma coisa, irmãos, que a gente talvez nunca se atentou a um detalhe? A Bíblia diz que quando o faraó ficou sabendo que Moisés havia feito, ele jurou Moisés de morte. Agora, qual dos senhores ou das senhoras que estão aqui, que se Deus falasse assim, vai lá e volta naquele lugar, e você olhasse para Deus e falasse, mas eu não posso voltar lá, ontem eu fui tocado de lá, ontem eu fui injuriado, ontem me maltrataram, me juraram de morte, o senhor quer que eu volte naquele lugar? Volta, volta. E faz o que tem que fazer, faz o que Deus está mandando, não temas. Olha o caso de Moisés aqui, te injuriaram, te trataram mal, te tocaram, vai, continua fazendo o que Deus está pedindo para você, porque veja só o que aconteceu com Moisés. Volta lá, Moisés, no lugar onde você está jurado de morte, lá onde o Egito foi a nação, se não a maior, a mais preocupada com registros históricos. Eles nunca esqueceram o que Moisés havia feito. Estava tudo anotadinho, registrado. Quando Moisés colocasse o pé no Egito de novo, ele ia ser julgado, condenado. Olha lá se não morresse quando atravessasse a divisa. Mas volta lá, Moisés. Eu sou, estou te mandando, estou te protegendo, e você vai com salvo-conduto. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ninguém colocou a mão em Moisés. Ninguém colocou a mão em Moisés. Nem para ameaçar ele de morte. Ninguém. E o homem só pediu sossego e virou um grande estadista, legislador, o grande pastor de Israel, o grande general. Agora vamos lá para o quinto personagem aqui, dessa mensagem que Deus colocou no meu coração, que eu fiz só um resumo para vocês. Está no livro de 1 Samuel. E quando a gente está aqui com essa incumbência de entregar a palavra de Deus, eu não sei vocês aqui, eu creio que é da mesma forma, pastor Farinelli, com a experiência, e fica na hora do culto ouvindo os louvores, ouvindo os testemunhos, ouvindo tudo que vai sendo falado na igreja, para poder falar assim, confirma Deus, confirma, mostra, fala. 1 Samuel capítulo 17. Eu quero falar com vocês nessa noite do homem. Quantos vieram aqui nessa noite buscar uma bênção da parte de Deus? E quantos aqui acreditam que Deus pode mudar a tua vida de em 24 horas? Ou quando você sair aqui dessa porta, Deus pode transformar a tua vida? Eu acredito e por isso estou aqui. Por isso estou aqui. Eu acredito. Deus vai mudar a tua vida como mudou a desse menino aqui. Olha o título da mensagem que eu coloquei no meu coração por conta própria. De queijeiro e padeiro aos braços do povo depois da primeira luta. Vou dar uma arrumada aqui que eu dei uma atrapalhada, né? De queijeiro a padeiro, entregador de pão, aos braços do povo na primeira luta. Quem aqui imagina que você vai ser feliz, vai pular de alegria, cantar o hino da vitória na primeira luta que aparece na tua vida? Aí vem a segunda, aí vem a terceira, aí vem a quarta, mas cadê a alegria? Sumiu, porque na primeira você já gastou toda a sua energia cantando o hino da vitória e não se preparou e não se cuidou para o que vinha depois atrás. Olha só o que Davi fez. Já, eu vou adiantar para vocês aqui, a gente não vai ler. O pai de Davi disse assim para Davi: Davi, moço, moleque, menino, pegue esses 10 pães e esses queijos e levem lá para os seus irmãos na guerra com Saul. Leve.
eu só estou te pedindo isso. E Davi só pediu uma coisa para Deus: Deus, eu quero cumprir o que o meu pai mandou, porque eu tenho que ir lá levar o queijo, levar o pão e trazer para ele o pagamento e as notícias dos meus irmãos que eles estão bem na guerra. Eu só quero cumprir a minha missão, Deus. Eu não quero mais nada na minha vida. Só que no meio do caminho, Davi serviu um Deus que já estava vendo o coração dele. Deus já estava contemplando e minuciando o coração de Davi. Espera, esse menino tem algo especial, eu vou trabalhar, eu vou aperfeiçoar ele, eu vou mudar o que está de errado na vida dele, e aí as coisas vão acontecer. Lá no capítulo 19, nós não vamos ler, tá? No capítulo 19, depois que ele lutou já com o gigante, só para a gente ganhar tempo, capítulo 17, no finalzinho do capítulo 17, quando ele já tinha lutado com o gigante Golias, o rei Saul falou assim: ei, Abner, quem é esse menino, qual o nome dele? O chefe do exército falou: eu não sei o nome dele. Então pergunta para a multidão. Ele foi saindo perguntando um por um: quem é esse menino que acabou de derrotar o gigante Golias? Ninguém sabia o nome dele. Ninguém sabia. E agora, isso me entristeceu, porque me veio na mente o seguinte: quando a gente faz alguma coisa de bem ou de bom na vida, ninguém sabe o teu nome, ninguém guarda o teu nome, ninguém fala nada, todo mundo fica quietinho. Mas eu tenho certeza que um dia, lá no capítulo 13, quando ele já tinha adulterado com Batseba, eu acho que alguém um dia falou assim, ó: olha lá Davi, o adúltero. Olha lá Davi, que por causa dele a criança morreu. Mas na hora em que ele ganhou do gigante Golias e derrotou, não apareceu ninguém para dizer: ele é Davi. Não apareceu. E isso não vai nos entristecer, vai nos alegrar, porque quem tem que saber o teu nome, ou quem sabe o teu nome e sabe todos os seus atos e as suas ações e as tenha registrado, é Deus. Eu não quero, e eu tenho certeza que muita gente aqui não quer que o seu nome seja lembrado por homens. Para quê? Olha só, quando Abraão saiu da sua terra e da sua parentela em Gênesis capítulo 12, eu tenho certeza que o nome dele foi esquecido no meio da parentela. Abraão? Quem é Abraão? Um doido que saiu daqui acreditando numa visão e foi embora. O nome dele acabou aqui, na parentela, em Ur dos Caldeus. Mas para Deus, para Israel e para nós, que é o nosso pai da fé, não acabou, o nome ficou eternizado. Porque quem deve saber o teu nome, guardar e saber todas as suas ações é Deus, os homens não. E o rei mandou perguntar: não sei, ninguém sabe. Então, já que ninguém sabe o nome desse menino, eu mesmo vou perguntar o nome dele. Lá no último versículo do capítulo 17, versículo 58. E Saul disse: de quem você é filho, jovem? E ele disse: eu sou Davi, filho do teu servo Jessé, vírgula, o belemita, ponto final. Se eu pudesse ter continuado aí, que a gente não é tolo para isso, se eu pudesse acrescentar alguma coisa depois disso, se eu pudesse, ninguém é tolo para fazer isso. Se fosse algum de nós aqui, eu tenho certeza que vocês falariam o resto, e o que está aqui na minha cabeça, na minha mente. Eu falaria assim, ó: eu sou Davi, teu servo, filho do teu servo Jessé, o belemita, vírgula, eu sou o teu sucessor. Quando você sair daí, eu vou assumir. Já fui ungido, já fui separado. E se eu quiser, quando eu falo para o profeta Samuel, ele me coloca no trono e tira, porque você já está rejeitado por Deus. Só que Davi não falou isso. Davi ficou quietinho: eu sou Jessé, filho do teu servo Jessé, o belemita, ponto final. Me deu vontade de falar, nos dá vontade de falar, mas ele não falou, e eu também não falaria, e você também não falaria, porque hoje nós estamos aprendendo onde nós temos que calar a nossa boca. Dá vontade de falar? Dá. Dá vontade de você chegar e falar: você ontem não me tocou daqui, você ontem não me injuriou, não me ameaçou, você não fez tudo isso comigo. Sabe o que está acontecendo agora? Deus está me abençoando e eu vim aqui para orar por você. Só que a gente não pode fazer isso, tem que fazer igual Moisés. Moisés, volta lá para o Egito, mas eu estou jurado de morte. Não importa, não interessa, vai e faz o que tem que fazer. Fale lá para Faraó,
para ele deixar o meu primogênito sair? Fala. Davi não se antecipou, não quis aquilo que era dele antes do momento certo, esperou o momento certo. E isso para nós, como é difícil, porque a gente imagina assim, ó, muitos vieram aqui buscar algo de Deus e não imagina o que Deus pode fazer, não imagina quais caminhos que Deus pode tomar para dar a vitória para você. Acha que é difícil? Veja só, quantos aqui estão desempregados e buscando uma porta de emprego para Deus abrir? Já vi umas mãos levantadas aí. Quantos aqui estão com problemas de enfermidade na família? Irmãos, quantos aqui estão enfrentando problemas com drogas? Pode ficar reservado, não tem problema não. Deus sabe. No meio da família. Sabe o que eu vou dizer para você? Que está procurando uma porta de emprego? Deus vai fazer igual fez com Davi. Poderia ser um auxiliar de escritório, um funcionário público, um técnico de som. Poderia ser de técnico de som ao trono na primeira luta, no caso do Senhor. De cabeleireiro ao trono na primeira luta. Podia ser o caso do irmão aqui. Mas vai ser o teu caso. Deus vai abrir uma porta de emprego. E você vai contemplar, você vai ver a mudança, porque não vai ser uma simples porta de emprego. Você vai sentir que Deus vai te dar um dom que às vezes falta no homem fora e às vezes falta em nós. Vai te dar um dom, o dom da permanência no local. Você já viu que as pessoas que ficam 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, vai saindo e troca. Deus vai mudar a tua vida, vai te dar um dom. Você vai fixar, você vai ver as suas raízes. E você vai ver Deus mudando completamente a sua mente. E você vai contemplar não só a porta de emprego, mas olha só. O que aconteceu com Davi? Ele recebeu um cargo de chefia, uma liderança. Foi só entregar o pão e entregar o queijo. No outro dia, ele já estava sendo respeitado pelo povo. Vocês continuarem lendo o capítulo 17, vocês vão ver que ele saiu carregado no braço do povo. Saul estava do lado, já morrendo de inveja. Mas como esse menino, olha só, você que está buscando uma porta aí, uma enfermidade no meio da família, Deus vai fazer o seguinte, e você vai contemplar. Ele vai tirar essa enfermidade. E essa pessoa que estava enferma, você vai ver, sabe ela fazendo o quê? Testemunhando e falando que só o Senhor é Deus, que foi visitado por Deus, ou foi visitada no hospital. Você vai se alegrar, porque você vai lembrar, foi naquele dia que foi falando que Deus ia fazer algo mais do que eu pensava. Aquela porta de emprego que você imaginava, é só um emprego, 1.000, 1.500, eu vou ser um funcionário normal. Você vai ver como as suas raízes vão começar a nascer, a sua preocupação. Você vai olhar para o lado e vai ver as pessoas te respeitando. Sabe um outro caso também que eu tenho certeza que tem aqui? Pessoas que não são crentes e você está orando lá, salva, Deus salva, muda, talvez 20, 10, 15 anos orando e não acontece nada. Essa pessoa vai vir aqui e vai louvar o nome do Senhor, você vai ver ele pregando e você vai ser encarregada de dar esse testemunho na igreja para a honra e para a glória do nome que ele está fazendo a obra nesse momento. Enquanto você está ouvindo aqui, Deus está visitando e você vai ver o que acontece. Ora, se isso não for verdade, essa história que eu acabei de contar para vocês também não é, porque foi isso que aconteceu com Davi. Vai lá, entrega o pão, entrega o queijo, mas espera aí, eu vou entregar o pão e o queijo, chego lá, encontro um gigante, a minha primeira luta, e eu saio vitorioso, e eu saio de lá garantido um trono para mim, mudança de vida, da água para o vinho. Uma coisa que eu não esperava. Lembra que eu falei para vocês? Eu não vejo Jacó dizendo assim, ó, eu tenho fé, Deus, que o Senhor vai dar para a gente a melhor parte do Egito. Eu tenho fé que o Senhor vai dar reconhecimento. Eu tenho fé que nós vamos ter emprego, casa própria, tudo. Eu não vejo Jacó fazendo isso. Eu vejo Jacó falando, Deus, abençoa os meus filhos para que eles tragam o alimento. Só isso. José do mesmo jeito. Deus, eu só quero sair dessa prisão. Só quero sair dessa prisão. Joquebede, Deus, eu só quero que o Senhor salve o meu bebê. Moisés, eu não quero nunca mais colocar os pés no Egito, eu quero sossego para a minha vida. Chega de trabalhar para esse povo que não valoriza. Chega. E agora Davi, eu só quero fazer o que o meu pai da terra me mandou. Não quero mais nada.
Só quero isso, Deus. E Deus transforma a vida dessas 5 pessoas. Eu quero dizer aqui agora algo para te alegrar. Alguém pode me dizer, mas foram 5 vultos importantíssimos da Bíblia, da história antiga sagrada. Não vai se repetir nunca mais. Eu tenho uma boa notícia para te dar, e eu vou dizer muito mais. Você vai receber muitas outras boas notícias depois dessa que eu te falar. Vai receber muitas boas notícias. Estou cansado de receber só notícia ruim, toda hora. Liga a TV, o rádio, chega um vizinho, chega parente. A conta de água, a conta de luz, quando chega, é aquele alvoroço. Eu vou dizer uma coisa para você. Você vai começar a receber notícias boas, uma atrás da outra, como recebeu Jacó, José, Joquebede, Moisés e Davi. Foi uma atrás da outra. Era um bombardeio. Às vezes eu fico olhando o Joquebede, filha, eu não aguento mais. É muita coisa boa, num dia só. É isso que Deus vai fazer nas nossas vidas. Aleluia. Mas eu vim buscar aqui algo que é difícil, que é difícil, que é difícil, que é difícil. Que é difícil demais. Haveria alguma coisa impossível para o nosso Deus? Com a permissão do pastor, eu queria que vocês se colocassem de pé. E nós estamos aqui, mais ou menos, eu dei uma rápida contagem nos olhos. E contei bem rapidinho. Por baixo, já passou tranquilamente de 50 pessoas. Então eu vou falar aqui, não é nenhuma revelação não, viu? Mas eu quero 50 pessoas ou mais que terão coragem de fazer uma oração como nós vamos fazer aqui agora. Você não vai pedir as coisas. Lembra de Salomão? Eu quero só sabedoria. O resto eu te acrescento. Você vai orar e vai apresentar para Deus a sua necessidade maior. Como Jacó apresentou, como José, Joquebede, Moisés e Davi. Você vai apresentar a sua necessidade maior. E eu tenho certeza, você vai fazer o compromisso de testemunhar na casa de Deus o que Ele vai fazer, o algo a mais na tua vida. Você vai estar aqui testemunhando para a glória e a honra do nome dEle e para a alegria da igreja. Eu quero 50 pessoas. E para você fazer esse propósito, você vai colocar a mão no teu coração. Esse é o sinal que você vai dar para Deus. Eu estou fazendo esse propósito, Deus. Você vai colocar agora para Deus a sua necessidade maior. Ele vai fazer o resto. Pela tua fé, vai te acrescentar e você vai cantar o hino da vitória porque você merece. Você está na presença dEle. Você não é uma pessoa qualquer. Você foi comprada, trazida. Você foi escolhida. Você está caminhando nesse deserto. É deserto mesmo. Mas você está vendo toda hora maná do céu, codornizes nos ares. Você está vendo as águas se abrindo para você, porque é Deus que está confirmando a tua vida e a tua chamada. Agora você vai apresentar para Ele a sua necessidade maior. É noite de bênção e Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Por isso que Ele nos trouxe aqui. Meu Deus e meu Pai, no Teu nome nós estamos orando agora. E tomando por base, ó Deus, os acontecimentos na vida desses 5 grandes personagens bíblicos. Que eu creio, Deus, que no momento em que se apresentaram a Ti, a necessidade maior deles, eu creio que eles não tinham fé suficiente para imaginarem o que eles receberiam no futuro. Eles não tinham essa fé suficiente. Eles só queriam, Deus, comida, liberdade, salvação do bebê, tranquilidade e sossego, e só queriam obedecer o Pai. Eles só queriam isso, mas o Senhor, pela misericórdia, pelo teu amor, o Senhor estendeu a mão e fez maravilhas. O Senhor abriu o leque de bênção na vida daqueles homens, e coisas que não tinham acontecido antes, coisas inimagináveis, coisas que a gente não consegue agora contemplar com os nossos olhos carnais, foram acontecendo na vida deles. E agora na vida da tua igreja vai acontecer o mesmo. Eles estão apresentando agora. Tem gente pedindo porta de emprego, Deus. Aquela porta de emprego que está cansado de ficar meses e anos saindo de um lugar, entrando no outro. Agora nós sabemos que o Senhor vai dar a porta, vai dar a permanência, vai dar a vitória, vai dar chefia, vai dar promoções naqueles lugares.
Aqueles que estão pedindo por enfermidades no meio da família, o Senhor vai visitar agora nos hospitais, nas casas, o Senhor vai dar vitória, e nós veremos aqui nessa igreja testemunho de vitória, testemunhos de cura. Tem gente pedindo aqui, ó Pai, eu sei que é coisa material, mas é coisa que eles precisam, é coisa que eles necessitam, estão lutando dia a dia, anos e anos, com a família ou sozinhos, estão lutando, eles precisam. Não é nada, Pai, não é nada para ostentar, não é nada para humilhar, mas é lugar para morar, é coisa para comer, é vida, ó Pai. Abre as portas agora, dá a mudança. Nós queremos ver nessa igreja aqui rios de testemunho, filas, ó Pai, de pessoas testemunhando as suas bênçãos. E nós queremos ver aqui, ó Pai, esses enfermos que foram curados, esses que foram transformados e trazidos aqui para a tua casa, todos eles louvando o teu nome e te adorando, para a confirmação da tua palavra, para a confirmação da tua presença no nosso meio. Nós te louvamos, ó Deus. E esse propósito agora, que esse povo, essas 60 pessoas quase, que estão aqui neste recinto, dá vitória, Deus, e opera de forma poderosa, e cada vez mais, estenda a tua mão sobre nós. Aleluia. Só aqueles que acreditam que Deus pode fazer muito mais do que você imagina. Glorifica o nome dele. Pode fazer muito mais do que você imagina. A tua fé não é maior, não é menor do que aqueles homens e mulheres. Mas naquele momento eles não imaginaram o que Deus tinha preparado para eles. E é coisa grande, bonita, que também está acessível a todos nós. Senão a Bíblia seria uma inverdade. Está acessível a mim e a você. Nós temos que buscar, nos colocar realmente na presença de Deus e esperar. Ele vai fazer o que melhor convier e na hora certa. Que Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus. E eu rogo que os irmãos orem ao nosso favor, para que Deus possa confirmar cada dia mais a vontade dele na nossa vida.